Boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar participando do seminário da UNLAT. Então, vou falar sobre cidadania comunicacional, integração e identidades culturais na América Latina, analisando 2 produtos audiovisuais da TAL TV. Essa pesquisa está inserida dentro da pesquisa do programa de pós-graduação aqui da Unicinos, chamada Processos Midiáticos e Comunicacionais na América Latina em Transformação. Produtos multimídia que fabricam sentido sobre cidadania comunicativa e cultura da integração. Ela é orientada pelo professor Efendi Maldonado, mas ela também faz parte da minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso, que eu finalizei recentemente, que leva esse mesmo título, e também é orientada pelo professor Efendi Maldonado. Então, estudar a América Latina foi o objeto dessa minha pesquisa por diversos motivos, né? Acadêmicos e também pessoais, porque eu julgo procedente explorar essa problemática, porque é um assunto que ele traz consigo uma série de conteúdos que afetam diretamente a sociedade na qual estou inserida. Então, o modo como a gente se comunica na América Latina, como a gente se comunica dentro do Brasil e com os países que pertencem a esse bloco, dizem muito sobre a nossa civilização, dizem muito sobre como a gente pode melhorar os nossos modos de ser, né? A nossa integração. Então, por exemplo, o nosso continente abrigará em 2016 cerca de 625 milhões de pessoas, segundo dados da CEPAL. E a gente tem muito pouco conhecimento, em geral, sobre os demais países da América Latina. Podemos dizer que é uma barreira linguística em função de os demais países falarem espanhol e nós falarmos português. Tem alguns que falam francês também em outros dialetos, mas eu acho que vai muito além disso. Eu acho que é uma questão de realmente dar importância e reconhecer a importância desses outros povos, né? E eu acho que a comunicação tem um papel fundamental, então, para isso. Por isso, a gente tem que ter uma cidadania comunicativa também. Os países, né, da América Latina, eles dispõem de ampla riqueza cultural, diversidade de ecossistemas naturais, potencial de produção econômica, enfim, uma série de riqueza, uma trajetória de miscigenação que a gente compartilha, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente compartilha essa história tão comum, a gente tem pouquíssimo contato entre nós, né? As demandas são muito comuns, mas, ao mesmo tempo, a gente, apesar de ter blocos econômicos, como o Mercosul e diversos outros, socialmente, culturalmente, eu não vejo, pelo menos desde de onde eu observo, da região sul do Brasil, um contato mais próximo e um interesse em ter um contato profundo e respeitoso com esses outros povos, um interesse verdadeiro por esses outros povos. Então, por isso que eu julgo procedente e importante estudar a integração e a cidadania comunicacional na América Latina. Então, falando um pouquinho sobre o objeto, é a TAL TV. Ela é uma web TV disponível 24 horas, um banco de dados, uma produtora e uma coprodutora de conteúdos audiovisuais, ou seja, ela é um espaço disponível gratuito para todo mundo, e além de conseguir concentrar audiovisuais de vários países da América Latina, ela também produz audiovisuais próprios e ela também ajuda outras produtoras independentes a produzirem, através de capacitação, a produzirem os seus audiovisuais. Ela foi criada em 2003 e, na própria descrição do site, tem muitas palavras como ponte cultural, identidades culturais, integração. Então, nota-se que ela tem esse viés, que ela foi criada principalmente com esse viés de buscar a integração da América Latina por meio da cultura em audiovisuais. Atualmente, ela conta, então, com 60 parceiros de todo o continente e organiza, então, de certa forma, essa diversidade cultural. Claro, não organiza toda, porque seria impossível, é um bem que não dá para mensurar, né? Mas, de certa forma, ela tem esse viés de buscar concentrar, então, essa diversidade cultural, de ser um foco de diversidade cultural onde você poderá encontrar audiovisuais dos diversos países. E uma questão que aconteceu durante a pesquisa foi que, desde que ela foi criada até 2015, ela era uma iniciativa sem fins lucrativos,
com amplo patrocínio dos programas culturais da Petrobras. De 2015 para cá, ela veio sendo, então, ela teve uma alteração no seu status e ela passou a ser uma realização do governo do Estado de São Paulo, que, a princípio, não trouxe grandes mudanças para a quantidade dos audiovisuais ali presentes, mas, esteticamente, ela sofreu várias alterações. Então, assim, não sabemos precisar como será e como ela está atualmente, vislumbrando o seu futuro, se vai continuar, se não vai continuar, se vai ser atualizada com novos audiovisuais. Para trabalhar isso, eu trouxe 3 conceitos chaves que orientam essa pesquisa, né? O de cidadania comunicacional, que está amparado principalmente pelo texto Cidadãos do Mundo, o livro Cidadãos do Mundo, da Adela Cortina, que, dentre os vários prismas que se pode olhar a cidadania, para trabalhar esse objeto em específico, a gente vai trabalhar pelo viés da cidadania comunicacional, que, dentre os vários pontos, o que eu destacaria aqui nessa breve apresentação é o fato de dar voz aos sujeitos comunicantes, né? Oferecer lugar de fala, um lugar de fala qualificado para esses sujeitos. O que a gente, em comparação com os meios de comunicação hegemônicos, o que a gente vê é que, geralmente, sempre tem outra pessoa falando. Por exemplo, um grupo de indígenas. Vai um repórter e fala sobre esse grupo de indígenas. Quando é que se dá uma voz, um espaço para esses indígenas falarem, né? Então, eu acho que a cidadania comunicacional que a gente quer trazer aqui é uma premissa, enfim, na qual os sujeitos comunicantes tenham acesso a esse lugar de fala, que as suas demandas sejam respeitadas e que eles também possam opinar sobre os modos de se fazer comunicação, os modelos de se fazer comunicação. Então, esse conceito de cidadania comunicacional, o conceito de identidades culturais, trabalhado a partir da obra de Stuart Hall, da diáspora, e que fala muito sobre a construção dos indivíduos a partir das suas múltiplas vivências, né? O indivíduo, ele não é formado, a sua identidade cultural não é formada apenas geograficamente pelo lugar em que ele vive ou em que ele nasceu. Isso não é intrínseco. Isso, as identidades culturais, nós vemos como uma construção complexa que os indivíduos tecem ao longo de sua vida, né? E também o conceito de integração latino-americana, que é justamente o fato desses audiovisuais perpassarem vários países da América Latina, abordando vários países da América Latina, né? Ou seja, esses 3 conceitos, eles são abordados de forma conjuntas, porque eles estão tão imbricados que, de certa forma, um leva ao outro, né? Por uma comunicação cidadã, vai respeitar as identidades culturais, vai fomentar o conhecimento dessas identidades culturais e, logo, vai trazer uma maior integração latino-americana. Uma integração que a gente considera aqui uma integração real, que é aquela integração onde há abertura para o respeito do outro, né? Conhecer o outro é uma coisa, ter uma integração com esse outro é uma coisa bastante diferente, né? Tu respeitar o outro e entender que são modos diferentes de se resolver os mesmos problemas da vida, digamos assim, é o que eu considero essa integração, e eu acho que esses audiovisuais contribuem dessa maneira ao praticar a cidadania comunicacional e ao abordar as identidades culturais. Eles contribuem, então, para esse entendimento, de certa forma, do outro através da cultura. Nessa apresentação, eu trago principalmente os dados relativos à parte exploratória dessa pesquisa que eu concluí recentemente. Concluir em termos de tempo, né, que a gente precisa fechar o trabalho de conclusão de curso. Mas, atualmente, eu já tenho outros dados da análise dos audiovisuais, já tenho outros dados do trabalho completo, então estarei à disposição também, caso alguém tenha outros questionamentos fora os que eu vou colocar aqui, dessa parte exploratória. A metodologia que foi realizada durou cerca de 1 mês, essa parte puramente exploratória, que consistiu na observação dos audiovisuais, na reflexão e análise com base nos conceitos trabalhados e numa descrição crítica desses audiovisuais. Por que foi necessário realizar esse procedimento? Porque a Tal TV ela possuía 91 conjuntos audiovisuais divididos em 10 páginas, quando eu iniciei.
Então, eu busquei, com essa premissa de integração, audiovisuais que abordassem mais de um país da América Latina. E foram selecionados, então, 90 capítulos. E de todas as séries, 7 séries, foram selecionadas 7 que abordavam mais de um país da América Latina. Então, esse deu um recorte bem grande mesmo dentro dessa premissa de integração. Então, diante dessa quantidade expressiva de materiais selecionados, a gente optou por analisar 3 capítulos de cada série, para se ter uma ideia mais fidedigna, digamos assim, do que abordava aquele conjunto, né? Então, eu observei e descrevi o primeiro, o que marcava metade do conjunto audiovisual e o que era o último, para a gente ter um conjunto geral da série e aí, a partir daí, definir qual que melhor se enquadrava na pesquisa para abordar em profundidade. Então, foram selecionados 2 audiovisuais, os Novos Movimentos Sociais, 8º episódio da série Explora América Latina, e Artes Sem Fronteiras, 13º episódio da série Mestiço, uma história del arte latino-americano. E acabou que uma coincidência que, apesar de estar em um ambiente muito mais amplo, com vários outros trabalhos, várias outras produções de toda a América Latina, as 2 são produções do canal Encuentro, que é um canal argentino. Então, por que essas 2 foram selecionadas? Elas foram selecionadas porque elas apresentaram da maneira mais articulada os conceitos que essa pesquisa se propunha, ou seja, de identidades culturais, cidadania e integração na América Latina, articulando esses conceitos de maneira muito interessante, crítica e suscitadora de outras questões também, e além de trazerem dados de contextualização muito interessantes. Então, eles proporcionam um certo entendimento da história da América Latina e perpassam por vários países, atendem, no caso, assim, a demanda de vários locais. Agora, eu só deixo algumas referências que eu utilizei. E muito obrigada.